ficamos por aqui. A gente fez uma aula muito legal, né? Trabalhamos a posição relativa entre duas circunferências. Isso. Fazer uma revisãozinha? Bora? Bora! E aí, depois disso tudo, vamos praticar. Mas bem simples, porque como a gente já tinha feito posição relativa entre a reta e a circunferência, quase a mesma coisa, né? Bem similar, né? Bem um ponto similar. em comum. Tangente, 2 pontos, secante. Isso aí não mudou. Só agora, né? Como as circunferências podem ser externas, internas, tangente interna, tangente externa. Isso. Então, tem a concêntrica, então tem uns detalhezinhos a mais. Perfeito. Vamos rever, Bora. olha lá. Geometria analítica na parte 3 de circunferência. Aqui tem um delay, né, de informação. Posição relativa entre as duas circunferências, tendo 2 pontos em comum, como é que elas podem ser? Bom, ela pode ser, se ela tem 2 pontos em comum, ela é secante. Aí, olha só o detalhe que nós comentamos durante a aula. Se eu quiser fazer utilizando, né, a distância entre os centros, eu vou ter que verificar o seguinte: uma circunferência secante, a distância entre os dois centros é menor do que a soma dos dois raios. Então, achei lá os dois centros e os raios. Somei os raios, calculei a distância. Se essa soma for maior do que a distância, é porque elas são concêntricas, beleza? Certo. E se elas tiverem nenhum ponto em comum? Aí ela pode ser externa ou interna. Ainda tem concêntrica, né? Aham. Cadê lá? A concêntrica quando a distância é zero. Isso, Então, mas distância também não tem pode ponto em ser. comum. Não tem ponto em comum. O centro não é ponto. Ela é interna, né? Ela é interna. Aí nós temos a externa. A externa, a distância é menor do que a diferença dos raios. O módulo. Certo? O módulo. Eu acho que está ao contrário, não é? Ah, tá mesmo. Está ao contrário. Vamos lá, a gente troca aqui. Ó. Essa é com essa é com essa, tá? Desculpa aí. Vamos lá. Que a externa, a distância é maior do que... Sim, sim, é claro. Aqui, ó. Aqui tem o raio de uma. Aqui o raio de outra. E ainda tem esse espacinho aqui, ó. Então, essa distância toda é maior que os raios. É essa aqui, tá? Beleza. Agora, que legal. A gente pode até falar assim, ó. Que toda circunferência concêntrica é interna. Mas nem todas as circunferências internas são concêntricas. Isso. Né? Valeu? Beleza. Falando um pouquinho mais, então agora quando temos um ponto em comum, elas são tangentes. Externa ou interna? Na externa, a distância é igual à soma dos dois raios e na interna, a distância é igual à diferença dos dois raios. E como que a gente pode identificar isso com as equações, né? Bom, como que a gente vai fazer? A gente tem algumas possibilidades. Com né? as equações, olha só, nós temos as seguintes possibilidades. Nós vamos calcular a distância entre os dois centros. Isso eu vou calcular. Achei lá o valor, deu 7. Daí eu vou olhar, e aí eu tenho que saber fazer as operações. Vou olhar, se eu somar os dois raios, vai dar quanto? Ah, deu 10. Opa, então a soma, a distância entre os centros é menor do que a soma dos dois raios. Qual que é que tem aqui que diz que é menor? Ah, menor, então ela está interna. Ela está interna. Ah, deu igual a diferença dos dois raios. Então, ela é interna e tangente. Ah, deu igual a soma dos dois raios. Ela é externa, tangente. Essa indicação aqui embaixo é quem vai dizer o que acontece quando eu calculo a distância. E aí, eu vou ter que fazer distância, somar e subtrair os dois raios. Para fazer observar. É maior? É menor? É igual? E aí o resultado vai ser dado de acordo com esses valores. Isso mesmo. E outro jeito, usando a parte gráfica, O gráfico, né? O plano cartesiano. Aí sim. Esse já mostra na hora. Acha os centros, acha o raio, desenha uma, desenha a outra e verifica. Elas estão se tocando em um ponto? Se tocam em dois, não tem ponto em comum, aí você identifica a posição entre elas. Certinho? Perfeito, Agora é com certinho. vocês, mão na massa, a gente já está de volta. Já voltamos! Deu tempo de fazer todas as atividades? Sim. Tudo certinho? Vamos fazer um tique de certo? Bora. Só conferência? Vamos lá então, na telinha, questão de número 1. Tirando as dúvidas. Determine o centro e o raio das circunferências. X ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9 e x menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. E construindo o gráfico, pode-se garantir que
elas têm um ponto em comum, elas não têm ponto em comum, elas são secantes, elas são tangentes exteriormente, tangentes interiormente, ou elas são concêntricas. E aí tem a dica que, na verdade, o exercício já determina, pede, né, né? Fazer os centros e os raios das circunferências e construir o gráfico. Vamos em frente. Beleza. A primeira circunferência, então, ela tem centro 0 para x, porque não tem ninguém que acompanha aqui, então o centro é 0. E o centro aqui é 1 para y. Beleza. Tá? O nosso raio é a raiz do valor que está aqui do outro lado da igualdade. Então, o nosso raio, 3. Vamos desenhar ela já? Bora. O centro é 0 para x e 1 para y. Tá aqui, ó. Ops. Beleza. E ela tem raio 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Vamos lá. Talvez não fique aquela perfeição. Peraí, me perdi aí lá em cima do quadro. Vamos de novo. Talvez não fique a perfeição, mas a gente faz o melhor possível. Aqui me perdi de novo. 1, 2, 3, tá, aqui tá certo. Beleza, certo? Fechou? Vamos fazer uma verdinha agora? Quem é o centro? O centro é os valores contrários aqui, 2 e 1. Quem é o raio? É a raiz de 1, que é 1. Ah, é um raio bem pequenininho. 2 para x, 1 para y, aqui o raiozinho, o centro da pequenininha. 2 e 1. É, 1, ela é aqui assim, ó. Então, temos um ponto de tangência aqui, né? Isso. Tocou exatamente nesse lugar. Então, elas são tangente... Interna. Tangente interna. Se quisermos dar o ponto de tangência em 3 para x e 1 para y. Olha que legal. Vamos voltar lá para a gente marcar as opções? Elas são tangentes interiormente. Letra D. Então, usando o plano cartesiano, fica bem legal, tá? Bem simples, bem fácil. Não precisa se preocupar com perfeição. O importante é vocês entenderem o que estão fazendo. Joinha? Joia. Então, vamos de questão número 2. As circunferências de equação x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 16 e x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1 são secantes, tangentes internas ou externas, exteriores sem ponto em comum ou interiores sem ponto em comum. Vamos fazer do mesmo jeitinho? Bora. É a melhor solução, né? A gente fazer aqui pelo plano cartesiano. Vamos lá, então. O centro da primeira é os sinais contrários, como sempre. Então, 1 para x menos 1 para y. O raio é a raiz de 16, que é 4. Vamos marcar ela primeiro. 1 para x menos 1 para y. Aqui, 1 para x menos 1 para y, certo, né? Certo. É o nosso centro. O raio é 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Passar por aqui, 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 por aqui. Quase ficou um quadrado. Vamos fazer de novo. Vamos melhorar, vamos melhorar. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tá. Bom. Marrom. Vamos de verdinho, pode ser? Pode ser amarelinho. Vamos lá. Quem é o centro? Ficou vermelho, tá ótimo. O centro são os valores contrários aqui, 1 e 1. E o nosso raio é raiz de 1, que é 1. Bora ver. 1 e 1, 1 para x e 1 para y aqui. Bem aí. Isso. E o raio é 1, então ela é bem pequenininha aqui, ó. Beleza? Beleza. O que aconteceu? Ficaram... Bom, ela está interna. Internas, né? Não tem ponto em comum. Então, ela é interna, sem pontos em comum. Isso, interna. E se nós observarmos direitinho, a distância entre os centros é menor do que a soma dos dois raios. Né? É menor até do que a diferença entre os dois raios. Isso mesmo. Então, elas são aqui na interiores sem ponto em comum, letra E. Legal, né? Uhum. E aí, vocês estão gostando de fazer assim? Vocês conseguiram fazer do outro jeito? Nem tentaram? Essa é a hora de você, né, ir atrás de outros modos. Se você achou bem mais prático fazer por aqui, beleza, sem problema nenhum. Mas se você quiser também tentar, fazendo as distâncias, calculando lá, sem problema também. E como aqui já deu para mostrar, né? Não precisa perfeição na hora de riscar, mas você precisa entender o que está fazendo. Tá? E aqui ficou legal, ó,
que a gente nem precisa calcular a distância entre os centros, né? Porque já dá para ver certinho, dá 2. Tá pedindo só a posição relativa, mas a gente, entre os centros aqui, é 2 unidades, 2 né? unidades. E se nós olharmos direitinho lá, os raios, olha lá, E os essa raios. outra aqui, qual era a distância? Cadê a Uma distância? unidade. Uma unidade. Não, 2 também. Entre os centros, 2. Ao centro é 1 ali, né? Entre aqui e aqui, 2 Duas unidades. 2 casinhas. E aí, se nós olharmos direitinho ali, ó. Aqui e aqui, ó, 2 unidades a distância. Olha lá, se eu somar 4 mais 1 dá 5. Então, quer dizer, a soma não é. Se eu diminuir 4 menos 1 dá 3. Também não é. E aí, essa de diminuir, de somar, é indicando ser tangente. Não é tangente. A soma, né, a distância entre os centros deu menor do que a diferença dos raios. Então, significa que elas são internas sem ponto em comum. Viu? E aí, nem calculamos a distância. Verdade. Vamos de Se Liga no Enem. Agora nós vamos para geografia. Como assim? Que isso? O Equador é o nome dado à linha imaginária que resulta na intersecção da superfície da Terra com o plano que contém o seu centro e é perpendicular ao eixo de rotação. O Equador divide a superfície da Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte, que contém o Polo Norte, e o hemisfério sul, que contém o Polo Sul. O raio do Equador mede cerca de 6.378 quilômetros. Suponha que um sistema de coordenadas cartesianas tenha sua origem coincidindo exatamente com o centro da circunferência da linha do Equador, ou seja, é concêntrica. Pega, então aqui já está dentro do que a gente está estudando, né? Analise as afirmações a seguir e assinale a verdadeira. Para facilitar o cálculo, adote o diâmetro equatorial igual a 12 unidades de comprimento. Então temos aqui uma figura do nosso globo terrestre, temos o Polo Sul, temos o Polo Norte e a linha do Equador, que vamos dizer que pega na parte mais gordinha, né? Isso. Ela pega a circunferência maior, né? O comprimento da circunferência maior que a gente tem de possibilidade dentro de uma esfera, tá certo? Vamos lá. Aí a gente vai ter várias opções. Ele pediu para usar o diâmetro ali, não é? Igual a 12. Isso. Olha só os detalhes importantes. Se o diâmetro é 12, o raio é 6. Raio é 6. Diâmetro 12, raio 6. Aí não vamos... raio ao quadrado? Pois é, não vamos nem olhar as alternativas. Raio ao quadrado, que é o que nós usamos na equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado é 36. O que não tiver 36 lá, tá errado. A gente pode mandar embora. Descartar, né? Tá. Então, aqui tá igual a 122. Então, não. Fora. Aqui, 144, se a gente passar para outro membro, né? Menos 144. Fora também. Então, nem A, nem a B. A D também está fora. A letra C, o 36 está positivo, mas a nossa equação tem que igualar a esse valor, né? Isso. Então, vai ficar menos 36. Então, tá fora. Tá fora também. E aqui, 144 passa para outro membro negativo, vai ficar positivo, mas também está fora. Então, a única que, passando para o outro membro, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 6, que resulta em 36, é a letra E. E ele disse para nós colocarmos o centro da Terra, não é? No centro de coordenadas, o centro tem origem 0, 0. 0. E o raio é 6. O raio não é 12, o diâmetro parte de é 12. centro 0, 0, todos eles iam ter, né? No sentido que tá... Por isso que a gente já foi direto no raio ao quadrado. E aí foi um detalhe, ele não queria confundi-los ou tirá-los do foco da centralidade. Ele queria, sim, que vocês observassem o seguinte detalhe. Na equação da circunferência, nós não usamos o diâmetro, nós usamos o raio. É só esse o detalhe, tá certo? Até porque 12 ao quadrado, 144. Aí, a letra D seria estaria... a letra D. A letra D tá negativo, passa para outro membro positivo. Isso. 12 ao quadrado, 144. Então, o detalhe tá aí. Você viu como é que o Enem funciona? Ele quer que você faça aquela resolução de sistema, de equações? Primeiro não. que a questão já foi toda, assim, o texto dela foi todo meio assim, porque é geografia. Geografia, né? Fala do globo terrestre, do Equador, fala dos polos norte, polo sul, fala da linha que divide ali, não sei o que, tá. Você já ficou meio confuso. Aí ele veio para matemática. Utilize 12 unidades por diâmetro, então o raio só é a metade.
E aí não fala de... Aí nas questões todas vem com as equações. Opa, nas equações todas está no centro, 0, 0. Beleza. Mas é o raio ou é o diâmetro que eu uso? Aí é que fica a pergunta. Isso mesmo. E brincando com os números, né? Bora. Vamos lá. Brincando com os números, tinha um grau de parentesco ali, né? Ah, é com B, com C, com D, com E. Quem é de quem? O que cada um representa aí? Vamos lá na perguntinha. Desafio, aqui já está a resposta, mas vamos lá fazer a pergunta novamente. Vamos colocar nomes? Vamos lá, vamos dizer. Ana, Bruno, Carlos. Tá, Ana, Bruno. Geralmente a mãe nem faz assim, né? Bom, como ser? Não, Carlos. você é mãe, não pode ser Carlos. Ah, sim, você é mãe. Então vamos Carol. lá. Carol. Tá ótimo. Você é mãe. A é irmã, não A é irmã Ana. É de B. C é a mãe, então Carol. D. Pai. D, então Diego. Ah, tá. O D pode ser, né? Diego. Beleza. De C. C é mãe, né? E é mãe. É mãe. E também, então Esther. Esther. Beleza. Colocamos, a gente deu nome agora às nossas letrinhas, então vamos lá. A Ana é irmã de Bruno. Beleza. São irmãos aqui, então vamos lá, vamos até botar Ana assim, e Bruno. Irmãos. Carol. Carol é mãe de Bruno. Ah, então Carol é mãe da Ana também. Então Carol é a mãe aqui Mãe dos dois. Mãe dos dois. Desse e desse. Beleza. Diego é pai de Carol, então Diego é avô. Ah, tá. Diego é avô. É avô, na verdade, ele é o pai da Carol, então ele é avô da Ana e do Bruno, né? Isso. E a Esther é a mãe do Diego. Ah, então a Esther é o quê? A Esther é mãe do Diego, então a Esther é bisavó. É bisavó. Então ela é bisneta. Ah, mas é A e D. A e D já tá lá, avô. Uhum. Mas a Esther é bisavó. A Esther é da bisavó. Ana e do da Bruno. Ana e do Bruno, né? Isso mesmo, bisavó. Olha só que legal. Isso mesmo. Então, A e D tem relação de... O Diego, então, é o avô da Ana e do Bruno, né? Isso. Então, A e D, A é neta de D, certo? A e E, bisavô. E quando você consegue observar os nomes... Por que a ideia do nome? Porque às vezes eu olho para a letra e já fico confuso. Começa a dar uma mistureba, né? Porque é aí que entra o detalhe da confusão da álgebra. Se eu começar a ficar olhando para a letra e pensando, me atrapalha. Então, quando eu coloco nome, fica mais fácil de eu analisar. Bom, Ana e Bruno, são irmãos, beleza. É irmã de são Bruno. irmãos. Então, Ana é irmão de Bruno, né? Se a Carol é a mãe do Bruno, então ela também é mãe da Ana. Então, Ana é filha da Carol. Tem lá. D é pai da Carol. Opa, se é pai da Carol, então ele é avô da Ana e do Bruno. Porque a gente está querendo a relação da Ana aqui, ó, do A. Então já estamos fazendo tudo referência com a Ana, Tudo né? com ela. E é a mãe do Diego. Se o Diego é pai da Carol, então ele é avô, então a Esther é bisavó. É a bisa. Mas na verdade, essa última aqui, a gente não precisava nem ter... Não, mas a mãe de D não vai fazer. Mas fez como tá tudo. pedindo a relação entre A e D, né? A gente faz todas aí para não ter confusão. Mas legal, olha aí como a gente trabalha as questões de raciocínio lógico e cai em muitos concursos. Dando nome aos bois, vamos dizer, né? Dando nome é uma das sugestões, a gente fazer já essa jogadinha aí de dar nome quando fica muito algébrico para facilitar. Assim como quando não tem porcentagem, a gente deduz 100%. Esses detalhezinhos aí que ajudam bastante. Igual na questão do Enem, falou assim, centralizou no plano de coordenador, centralizou, então é 00, é o centro, 00. São comandos que a gente vai anotando, vai tendo, na hora da prova, nos ajuda a desenvolver melhor. Não deu. Não vai, é porque aqui eu fico de frente aí do lado. É verdade. Sei lá. Gente, então a nossa aula chega ao final, de posição relativa entre duas circunferências. Eu acredito que tenha sido bem proveitosa. Usando o plano cartesiano é o melhor recurso aí, né? E vocês viram como que o Enem aborda, né? De maneira bem tranquila. Ali uma questão de geografia, mas que a matemática está contribuindo. Certinho? Certinho. Agora ficamos por aqui daquele jeito carinhoso de sempre, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito carinho sempre nosso. E até a próxima aula. Tchau, tchau.